E a semana mal começou e já tem despedida no São Paulo Futebol Clube, pessoas aí reconhecendo os erros também e bastidores revelados aí por um grande ídolo tricolor. Vocês já sabem do que eu tô falando? Então vamos descobrir junto. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixa aqui o seu like já, pessoal. Você que já é de casa, já sabe o protocolo, já comenta aqui, já deixa seu like. Você já é de casa, já tá inscrito no canal Papo Tricolor. Vamos divulgar o canal pra gente bater a meta de 1000 inscritos, galera. Minha meta é chegar a 1000 inscritos aqui com o canal até o final do primeiro semestre. E eu tenho certeza que você pode me ajudar nessa briga. Vamos nessa? Então vamos comentar as notícias do São Paulo, galera. O atacante Eric está saindo do tricolor, pessoal, por empréstimo aí, irá para o Vitória, atuar no clube baiano. É o Leão do Pici, se eu não me engano, é chamado Vitória. Acho que é assim que eles são conhecidos, né? O Leão do Pici, porque o Sport é o Leão da Ilha, se eu não me engano. Mas o Eric está indo jogar no futebol nordestino mais uma vez. E o Eric teve algumas chances aqui no São Paulo, mas, a meu ver, nunca mostrou a que veio. As poucas chances que teve não conseguiu aproveitar, fez poucos gols, deu poucas assistências e infelizmente aí o Eric está se despedindo do São Paulo sem ter mostrado a que veio. E eu vou confessar pra você, eu achava o Eric um jogador assim com muito potencial quando vi ele atuando pelo Ceará, por exemplo, e acreditava que ele conseguiria fazer um grande trabalho aqui no São Paulo Futebol Clube, mas infelizmente aí o Eric está se despedindo e não conseguiu deixar uma boa lembrança para o torcedor são paulino, ou pelo menos para a maioria do torcedor. O São Paulo está nessa toada de diminuir a folha salarial por conta das suas dívidas, né? E infelizmente aí o Eric foi mais um que entrou nesse carrossel de saídas do São Paulo, o que preocupa um pouco também, né, pessoal? Afinal, a gente tem Libertadores da América esse ano, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Será que a molecada que vai entrar vai conseguir dar conta dessas competições? Eu começo a ficar preocupado, confesso para vocês, mas o Eric realmente era um jogador que não estava sendo aproveitado e quando entrava em campo não estava desempenhando um bom futebol. Mas eu quero saber a sua opinião. Você gostou da saída do Eric ou você gostaria que o jogador permanecesse no elenco tricolor? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal Papo Tricolor. E se você ainda não deixou o seu like, deixa seu like que é de graça. É aqui embaixo, ó. Já deixa seu like e vamos fazer esse canal chegar a 1000 pessoas antes do final do primeiro semestre, pessoal. Vamos falar agora de uma notícia que chegou tarde, infelizmente. A Federação Paulista, após algumas semanas e antes da final entre os nossos rivais Palmeiras e Corinthians, ou Corinthians e Palmeiras, tanto faz, Romeu e Julieta, vocês que sabem como vai chamar esse clássico aí, a Federação Paulista veio a público agora e falou que aquele pênalti contra o São Paulo na semifinal, que foi lá no Allianz Parque, foi marcado de forma equivocada. Mas quem poderia imaginar, torcedor são paulino? Quem poderia imaginar isso? A Federação Paulista entende que o árbitro deveria ter sido chamado, pelo menos no VAR, para ver o lance novamente de vídeo e nem chamado ele foi. Não foi nem recomendado pelo VAR que fosse lá na cabinezinha para ver que realmente não havia acontecido nada. Foi um pênalti cavado que o árbitro apitou, né? E bancou, bateu no peito e falou, não, foi pênalti porque eu vi. Mas a gente sabe, né? Infelizmente, quando é contra o São Paulo, tudo acontece. Isso é bastidor, né, galera? A gente sabe como funcionam as coisas do futebol brasileiro. No futebol como um todo, na verdade, o brasileiro não é diferente disso. E o São Paulo foi prejudicado mais uma vez. E com o VAR, a gente acreditava que esse tipo de lance seria minimizado, seria diminuído. Mas não, esses lances vivem acontecendo porque tanto a arbitragem de campo quanto a arbitragem de vídeo são muito ruins aqui no Brasil, pessoal. A gente sabe disso e infelizmente vamos sofrer mais alguns anos aí com a falta de tecnologia na arbitragem do futebol brasileiro. Para minimizar isso, eu tenho uma ideia que ninguém me tira da cabeça. A arbitragem tem que dar entrevista coletiva pós-jogo. A meu ver, se o árbitro desse entrevista coletiva pós-jogo, eles teriam medo de errar em campo, porque hoje o árbitro erra e não acontece nada com ele, pega alguns jogos de punição, mas daqui a pouco já tá aí
tirando seus 20 mil reais por jogo novamente, pessoal. Então é muito complicado a situação da arbitragem brasileira, que precisa passar urgentemente por um processo de profissionalização. E lógico, novamente aqui, eu espero muito que a arbitragem passe a dar entrevistas coletivas pós-jogo. Acredito que a CBF deveria investir nisso e repensar essa postura de proteger tanto os árbitros, porque às vezes um árbitro erra, como foi, pegar esse caso contra o São Paulo, por exemplo, o árbitro erra e prejudica o andamento do clube como um todo, pessoal. Então, o que custa o árbitro dar uma entrevista pós-jogo para explicar que merda foi essa que você marcou? Explica pra mim aí. Tem que constranger um pouco os caras também, porque eles vivem querendo constranger técnico, né? Querer constranger jogador, erra pra caramba em campo e não acontece nada com eles. Queria saber a sua opinião. Você gostaria que o árbitro desse entrevista coletiva pós-jogo? Eu acho que seria interessante, mas eu quero saber de você. E se você ainda não deixou seu like, deixa aqui o seu like e seu comentário, pessoal. E teve ídolo vindo a público aí revelar bastidores do São Paulo, pequenos bastidores na verdade, né? Muricy Ramalho revelou em entrevista ao GE que jogadores vira e mexe batem na sua sala querendo conversar, e ele já deixa muito claro para os jogadores: olha, eu não quero que você venha falar mal de técnico aqui no meu escritório, hein? Eu não quero isso, não é certo. Aquele jeitão do Muricy, né? Muricy diz que conversa, que aconselha, mas que não se mete no trabalho do treinador, pessoal. E nesse ponto, eu não sei o que pensar na verdade. Eu acredito que o Muricy tá certo, porque o Zubeldia precisa de autonomia. Não só o Zubeldia, mas qualquer treinador precisa de autonomia para trabalhar no clube. Mas você é um cara tão vencedor, Muricy, você é tão ídolo do São Paulo, que você poderia dar seus pitacos sim ali pro Zubeldia e falar: meu amigo, ó, isso aqui funciona. Vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas. Ó, quero te mostrar aqui o que eu pude fazer quando eu era treinador do São Paulo. O que você acha que a gente pode conversar aí, fazer uma dupla aí para eu poder te mostrar o caminho das vitórias aqui no Tricolor, porque aqui é um clube que eu conheço bem, né? Como o Muricy falava, isso aqui é um Boeing, não é para qualquer um pilotar, né? E eu acho que o Zubeldia deveria aproveitar mais o lado do Muricy ali, estar do lado do Muricy mais tempo para poder absorver dele conhecimento, porque o Muricy, apesar de eu achar um dirigente fraco, ele foi um treinador excepcional e para mim um dos maiores São Paulinos vivos até hoje. Abri aqui uma aspas do Muricy: eu tenho que tomar cuidado com as minhas vontades e pensamentos, porque às vezes não é a mesma coisa do treinador. Não tenho que falar o que o Zubeldia tem que fazer ou não. Não me cabe. E isso é uma postura muito legal do Muricy, na verdade, né, pessoal? Porque apesar do Muricy amar o São Paulo, ele deixa as coisas acontecerem, porque ele mesmo não gostava de interferências da diretoria quando ele estava trabalhando. A gente sabe quanto o Muricy foi queimado pela diretoria do São Paulo. Se eu não me engano, João Paulo de Jesus Lopes é o nome do cidadão que uma vez demitiu o Muricy por nada. Leco também não gostava do Muricy, então foi um cara que a gente sofreu bastante aí quando ele estava na frente do São Paulo, com a diretoria metendo o bedelho no trabalho dele, mesmo sendo um trabalho vencedor, ganhando 3 brasileiros seguidos, que até hoje ninguém conseguiu bater essa marca de Muricy Ramalho. O que você achou da entrevista do Muricy, pessoal? Deixa aqui nos seus comentários. E se você não é inscrito ainda, eu recomendo que você se inscreva no canal Papo Tricolor, que eu estou sempre trazendo notícias do nosso São Paulo Futebol Clube para vocês, beleza? O vídeo de hoje foi esse. Eu desejo para você um excelente dia e vamos São Paulo!